Explicar por que eu fiz isso não dá para explicar, não tem explicação para isso. A vezes de cidade interior de fazer isso. Interior é orgânico de pegar na pedra, que é orgânica, cidade interior de bater para ouvir o som. Muito bem. Porque eu tinha certeza que bater, ela soltaria o som. Eu certeza estava dentro de mim. Eu tinha certeza que não tinha pegado uma pedra qualquer. Muito bem. Aí pegávamos esta pedra, colocávamos dentro de uma caçamba de ferro. A pedra tão resistente, chegou aqui à fortaleza sem identificar coisa alguma. Os ciclos deles estão ali, como o senhor acabou de ver, nesse momento assim. Constatou nesse momento assim, viu assim. Inclusive com as linhas da palma da mão, né? Não, inclusive é o seguinte, a gente vê a colagem, a colagem. É como se diga assim, mas como pode ser que, claro, essa colagem, colar uma pedra dessa assim, não é um fóssil. Mas a gente vê que a pedra foi talhada. Agora, em que idade até hoje, levei isso aí para o engenheiro também, para vermelho, tem um centro lá de geologia, estudaram a pedra tudo, mas não chegaram a conclusão nenhuma. Acharam o fenômeno extremo, não chegaram a conclusão nenhuma. Ela disse, vai ser, isso aqui é artificial, está aqui a colagem. O importante é que ela é artificial, foi feita pelo homem. Não é por inteligência superior aí foi feita pelo homem. Porque o negócio não é saber que existe isso, essas tribos primitivas usavam muito isso. Inclusive eram tribos sensitivas que tinham muito... Mas é claro porque essas pedras são sensibilidades, têm um toque de magia, de sensibilidade de magia, de sortilégio. Por isso que eles carregavam para a guerra. E não sei se porque eles acreditam, porque realmente tem esse sentido da pedra, é mágico, esse sentido mágico, eles repercutiam realmente. Eles carregavam essa pedra, ganhavam as guerras, ganhavam todas as batalhas, né? Suas vitórias, as colheitas eram fecundas, tudo isso, o campo, os animais fecundavam muito bem, tudo isso. E a pedra está como se fosse um amuleto da sorte. É um amuleto da sorte, Agora o senhor completou a palavra, é um amuleto da sorte. Só que o amuleto é muito pouco ainda para definir uma pedra dessa. Porque ela é muito mais misteriosa do que o amuleto. Ela tem muito mais sortilégio do que isso, é muito mais misteriosa que isso. O amuleto é uma coisa que se pega uma figazinha e se atribui seu amuleto, e ela não. Isso. Ela por si mesma se atribui. Ela é o próprio. Ele atribui o atributo de tudo isso. Certo. Agora também, o senhor ainda não disse há quantos anos foi que se deu a descoberta do braço do primitivo e da pedra do OVNI? Não, foi coisa recente, depois de 10 anos para cá. O curioso é que desde 10 anos para cá, eu conservo sempre essa pedra, esse negócio, em sigilo, em segredo. Principalmente esta pedra também, eu falo, ela gosta de estar debaixo do estante. Porque debaixo da minha cama tem outra pedra que é do meu avô. Uma lousa que eu também descobri, mas essa é uma lousa que existia no cemitério antigo. E então esta lousa quando meu avô morava em Cascais, Portugal. Essa pedra veio para cá, por causa da família, que meus avós são portugueses, veio para cá, estava no cemitério da aldeia, o cemitério estava sendo já, a todo gato tinha tomado todo o cemitério aberto. E não existia mais essa pedra lá, eu tive uma lembrança que quando eu era criança, tinha visto essa pedra mortuária. Meu avô lindíssimo, um desenho lindíssimo, um enlaçamento lindíssimo, né? Feito da própria pedra. Então é o seguinte, eu trouxe essa pedra aqui, aí cavei, me lembrei que tu me apontava para o Vucuripe, o acerto lá, pico Vucuripe, mandei cavar, até que consegui descobrir a pedra. A pedra estava embora. Quando eu bati, o avião bateu na pedra, o avião ele se aparelho, né? Ele bate, né? Já tinha bichado, bateu na pedra, tinha assim, mandei virar a pedra, estava a inscrição do meu avô. Já lhe mostrei a pedra agora, lhe mostrei ainda. Então essa pedra dobra debaixo da minha cama porque me dá muita felicidade. Então quando esta pedra aqui, que está deslocada para outro lugar, porque alguém vai estudar, eu coloco o braço do primitivo, debaixo da cama, para que eu esteja sempre protegido. Isso eu acredito perfeitamente nisso. Então você disse que foi 10 anos para o braço primitivo e uns 3 anos para o outro. 10 anos para o braço primitivo, depois de 10 anos não, chegou a 3 anos não. Com menos de um ano eu encontrei outra pedra. Menos de um ano eu encontrei outra. Foi em Siga logo da outra. Sim. Porque essa terra que eu tinha lá, eu vendi essa terra. Aí comprei outra. Sim. Na Ribeira do Acaraú. Entre Morrinhos e Mato, na Ribeira do Acaraú. Então a Ribeira é uma região mágica, né? Jericoacoara é mágica, muito bem. Pois meio de um ano eu acho que encontrei esse outro mesmo. Agora tenho certeza que eu não encontro todos mais ninguém, não tenho mais nem esperança nisso. Que esgotou em mim aquela ansiedade do suicídio. Esgotou, entendi. Então seria mais ou menos assim 74, 75, 76 por aí? Nós estamos em 85? 85. 74, 75 mais ou menos, 75, 76, mais ou menos isso. Eu sei. E com relação à parte de ufologia, o contato que o senhor tem através de Reginaldo Ataíde, com a sociedade de ufologia, toda a sociedade teve contato com a pedra mágica? Não só a sociedade no Brasil, quanto no estrangeiro. Vários americanos têm conhecimento dessa pedra aqui, já sabem disso. A pedra foi fotografada, já ganhou status nacional, a revista Planeta deu uma entrevista maravilhosa. Você viu? Certo. Eu tinha visto uma reportagem sua no jornal, se não me engano, no Tribuna do Ceará. Não, o jornal de Ceará todos já deram. A Tribuna do Ceará já deu, o Unitário antigamente já deu isso aqui, o Correio Brasileiro já deu, jornais do Rio de Janeiro já deram isso aqui. Então isso aí foi amplamente conhecido. E o senhor tem assim, alguma espécie de documento? Aliás, foi examinado pelo Cleto Nunes, eu tenho um documento do Cleto Nunes, que é o maior cientista que nós temos no Brasil, em matéria de voadores e objetos desconhecidos. É o Cleto Nunes. E também tem de um repórter, não me lembro o nome dele agora, um repórter que estava no Cruzeiro.
Eu tenho a reportagem do Cruzeiro aqui e foi quem me levou ao Cleto Nunes. É verdade que essa pedra chegou assim para a NASA, alguma coisa assim, não? Como assim? Essa pedra chegou aí para a NASA ou alguma coisa assim? Não, quiseram levar, não deixaram levar. É porque a gente corre o risco Os técnicos da NASA que examinaram a pedra em Brasília, no Congresso em Brasília. Sim, Congresso em Brasília. Teve Congresso em Brasília, teve Congresso em Salvador, teve um Congresso em São Paulo, teve um Congresso em Paraíba, em vários lugares. E estranho também é como é que a pedra até hoje não foi roubada, ou até hoje você continua mantendo ela. Não é porque você entrega, só quem usa essa pedra, entrega essa pedra, é o Reginaldo de Ataíde, só que eu confio, que o amigo meu, diretor de ufologia. Ele leva essa pedra dentro da capa dele assim, com o maior cuidado, e quando acaba, ele mudou-se em Brasília, teve até que passar para 2 ou 3 hotéis, para os americanos não identificarem que ele estava. Então esse dia estava procurando a pedra, foi louco. Eu sei. Não, isso é todo cuidado, não sai daquele caso, eu não entrego essa pedra a ninguém. Inclusive eu tinha para o Reginaldo Ataíde levar esta pedra, ele fez aqui uma declaração que eu reconheci cartório com o nome dele, a senhora dele, tudinho. Parece que foi 4 milhões, se não me engano ainda, viu? Para levar essa pedra aqui. Sim. Parece que foi isso. Inclusive nós temos também um relato aí de que descobriram uma espécie do metal, mas um metal terreno mesmo, se eu não me engano, nas colinas de, não sei se foi da Turquia, não sei onde é que foi, um morro aí, e que um camponês que descobriu esse metal, ele também foi assediado por autoridades americanas, e algumas autoridades também ligadas à União Soviética, porque estavam achando que aquele metal que ele tinha descoberto tinha assim, um certo poder radioativo e que talvez pudesse ser usado em futuras pesquisas com relação a armamento nuclear. E a gente sabe que hoje em dia, houve até a militarização do espaço, tentaram militarizar tudo estão tentando tirar para fins bélicos, e a gente ficaria pensando se uma pedra dessa chegasse a ficar solta por aí, o que é que eles não tentariam fazer com isso, né? Claro. Então, eu queria só lembrar o seguinte, foi você lembrar esse negócio, Tom, porque nós não esquecemos de um detalhe importantíssimo quanto à pedra do disco voador. Essa que parece uma réplica do disco voador, né? Parece uma réplica. Ou semeadura código, digamos assim. Muito bem. É que dentro da pedra, a pedra tem um núcleo, no núcleo da pedra parece que tem um núcleo atômico dentro, qualquer uma escrita, qualquer depósito dentro da pedra, que foi uma de radiografar a pedra. Quase que o aparelho radiológico não consegue atravessar a pedra. Quando ele atravessou a pedra, deixou a marca de um núcleo dentro da pedra. Toda a textura da pedra, não tem nada, mas dentro e não conseguiu passar pelo núcleo, só fez arrodear ele e fotografar no centro. Fotografou o núcleo, né? Mas não fotografou o núcleo. Fotografou toda a pedra, mas esse núcleo parece radioativo, ou escrita antiga, ou caracteres, qualquer coisa lá dentro assim, quer dizer, existe, no centro da pedra existe isso, em outras pedras não existe isso, quer dizer, se isso não fosse colocado dentro, ela te dá outra textura parecida daquele mesmo elemento, só aparece no centro da pedra. No centro da pedra tem um furo que foi colocado. Quem pega a pedra vê o furozinho que foi colocado no negócio, colocado e colado hermeticamente. Então não se sabe o que é artificial. É artificial colocado dentro. Vai até ser a cura do câncer, ninguém sabe o que pode ser lá dentro. Agora, além disso, a pedra tem na sua superfície uma escrita cuneiforme, que já foi estudada. E está aí nas características. A revista Planeta traz tudo isso aí. A traduzir tudo direitinho, traduz tudo isso. Até além de ser escrita cuneiforme que ela tem, que é dos persas, dos incas, dos persas, o problema do Inca, cuneiforme mais espécie, né? Assim, em forma de cunha. É dos povos assírios e babilônicos. Assírios e babilônicos. O Inca é outra escrita. O Inca são escritas. Eu dou sentido assim, né? Mais pictóricas, pictografia, pictográfica, né? Viu? São os cordões, não me recordo, eu até disse, a matéria minha estava esse negocinho, viu? Muito bem, são os incas e os povos peruvianos. Mas uma escrita mais, uma escrita pictórica mais. Mas essa cuneiforme não, a cuneiforme é própria dos Assírios Babilônios. Dos Assírios Babilônios, exatamente. Muito bem. A famosa pedra da Roseta, são hieróglifos cuneiforme, uma coisa assim. Essa é hieróglifo, também tem um escrito cuneiforme também. Muito bem. Pois, além disso, a pedra tem essa característica, no núcleo dela tem esse material dentro encaixado dentro dela assim, só aparece só no centro, apresenta a textura dela, nas outras partes aparece, como também tem esse escrito cuneiforme aí, na superfície dela. Então, isso significa que se constitui um enigma. E com relação ao, já foi descoberto nela assim, algum poder magnético, alguma coisa? Demais, porque as pessoas que pegam na pedra aqui, nessa demonstração, que o Walter Foster fez, viu? Acredite se quiser, nós levamos o médico ficou com dois sensitivos, né? Eles sentiram pressão altíssima, subiu fora do normal, sentiram a estrutura, um desmaiou, outro ficou pálido, outro ficou sem voz.
Tem várias características a pedra. Certo. E agora para... Eu sendo dono da pedra, apenas consegui uma vez, depois de muitas experiências, sendo sensitivo assim, segurei a pedra, porque isso é raro as pessoas que não são parecidas as pessoas sentir, né? Mas se tu pega um dia a pedra assim, quase não consigo depois abrir a mão. Segurei a pedra assim, 10 minutos, quando quis abrir, eu não consigo. Como se ela colasse, né? Como se colasse na dúvida assim o braço. O braço ficou dormente. Ficou sem ação o braço. Depois de muito tempo, eu me desligando da pedra, me desligando que estava com a pedra na mão, pensando outras coisas, foi que eu consegui abrir os dedos. Consegui abrir os dedos. E ela tem uma característica especial. Nós estamos falando aqui do disco voador. Ela tem uma característica pessoal. Ela conduz calor sem ter energia. Realmente quando ela tem energia, conduz calor. Essa não. Essa não tem energia, foi para lá, se tiver energia, conduz calor. Esse que é o toque mágico dela, é esse. Certo. E para encerrar, a gente vai dizer aqui que a pedra tem mais ou menos assim uns 4 ou 5 centímetros de diâmetro. E ela é redondinha, um pouco gordinha assim, com a cor assim, passando do amarelado para o ocre, já chegando quase próximo do marrom, e o centro um pouquinho mais escuro. E assim, com várias elipses concêntricas, e toda abauladazinha, como se fosse realmente um disco voador. Como se fosse trabalhado, como se tivesse sido trabalhado e talvez até um trabalho artesanal. Né? Se a gente podia falar assim, porque é difícil admitir que ela tenha entrado numa máquina. O que não se pode admitir que o artesanal fizesse uma coisa tão perfeita como essa? É difícil. De um elemento tão consistente, que ela não quebra. A gente chega a acreditar... Não se sabe nem se é pedra. A gente chega a acreditar de que ou foi uma inteligência superior que artesanalmente fez, ou uma máquina superior que nós não conhecemos para fazer um trabalho daquele. Mas uma máquina superior, para chegar a 10 mil anos atrás...